Amém? Muito feliz de retornar. Eu costumo dizer que as 2 semanas de recesso são engraçadas, né? Na primeira semana, que é a semana do Natal, tu fica com a sensação de descanso, né? Poxa, estamos descansando, né? Na segunda, tu já fala, pô, quando é que vai voltar a ter culto? Na terceira, já estamos aqui de novo. Bem amarradinho, né? Então, deu tempo de descansar, deu tempo de ter saudade da igreja e estamos aqui para a glória de Deus, para mais um ano servirmos ao Senhor, seguirmos em frente, para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. E hoje eu quero dar prosseguimento aqui na exposição do profeta Daniel. Exposição do profeta Daniel. Estava conversando com alguém há poucos dias, né? Que alguns dos nossos irmãos nunca imaginaram de ler um livro da Bíblia tão rápido. Né? Gênesis a gente ficou ali 2 anos e pouco, Mateus 2 anos e pouco. Mas, irmão, nas 5 semanas você já está na metade de Daniel quase. Já parou para pensar nisso? Você tem vindo para cá, tem ouvido a Escritura, tem ouvido a palavra. Deus tem falado conosco por meio da Santa Escritura. Isso é um fenômeno muito, muito, muito abençoador, né? Muito proveitoso para a igreja. A igreja vai lendo Bíblia. Você está lendo Bíblia junto com a gente vai seguir nesse caminho, lendo a Escritura, expondo a Escritura, pregando a Escritura, porque de acordo com o próprio Jesus, nelas contém a vida eterna e elas dão testemunho dele. Amém? Na verdade, eu não vou fazer a leitura de imediato, vou orar, como tem sido o nosso costume aqui. A gente não tem lido todos os capítulos, a gente tem primeiro orado para começar a expor, porque são muito grandes, né? Então, para ganhar esse primeiro tempo aqui, eu quero orar e começar a falar o texto bíblico aos irmãos. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo privilégio de termos passado esse período de descanso, esse momento de confraternização familiar. Nós vimos os nossos parentes, os nossos amigos, comemos churrasco, rabanada. O Senhor foi bom com todos nós, tua misericórdia nos alcançou, seu favor esteve sobre as nossas vidas, mas a verdade é que também, Senhor, estávamos com falta disso aqui, falta de cantar com a igreja, de erguermos as mãos, de derramarmos lágrimas diante de Ti, de suspirarmos em Sua presença, de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, e de também, ó Deus, ouvir a Sua doce voz que emana do Santo Texto. Nesta hora nós te pedimos que assim seja, Senhor, que o Seu Espírito possa vivificar o Santo Texto e Ele, nos nossos corações, nos aperfeiçoar e promover edificação. Seja conosco, seja comigo, tenha misericórdia de mim neste momento tão precioso, que é o momento da exposição da Escritura. Que os irmãos, ó Deus, sejam abençoados, tanto quanto fui ao ler o texto, para louvor de sua glória, em nome de Jesus. Amém. Qual é o tema central do profeta Daniel? Se tiver que dar um tema para o profeta Daniel, para o livro inteiro, qual é o tema do livro do profeta Daniel? Deus é o Senhor da história. É o que a gente tem visto aqui desde o capítulo 1. Pode ser que você não tenha percebido, ou na sua experiência de leitura bíblica individual, a sua abordagem ao texto bíblico, ao profeta Daniel, por exemplo, é como que se a literatura do profeta Daniel contasse alguns relatos, alguns acontecimentos de sua história de maneira isolada. Mas se você tiver um pouquinho de atenção, você vai ver que o profeta Daniel, ele é intencional de mostrar para nós que Deus está cumprindo profecias, estabelecendo a história por meio do que aconteceu no tempo desse jovem que agora já é um coroa. A gente já entrou no momento que Daniel já está com uma idade avançada. Então, é importante que você tenha isso em mente, lendo o profeta Daniel, ouvindo o profeta Daniel, para que você consiga abraçar a mensagem que é transmitida pelo profeta Daniel. E a mensagem que é transmitida pelo profeta Daniel é que Deus está no controle de todas as coisas,
é o Senhor da história e está desenrolando o tapete da história e nos revelando cada figura desse grande tapete que naquele grande dia será desenrolado de vez. É isso. Deus é o Senhor da história, está no controle da história, está desenrolando a sua história, não sua, dele. Deus está fazendo com que a história dele seja consolidada, estabelecida, de acordo com o seu plano, de acordo com o seu decreto, de acordo com os seus desígnios. E dentro da história de Deus, todos os fenômenos antropológicos nada mais são do que componentes dessa história que vai se desenrolando. Seja no aspecto social, seja no aspecto familiar, seja no aspecto cultural, seja no aspecto político, que é o que a gente vê muito no profeta Daniel, o aspecto geopolítico em voga aqui. Tudo isso são peças que vão sendo encaixadas no plano e na história de Deus. E nós estamos vendo que na história de Deus, aprouve ao Senhor levantar a Babilônia para corrigir o seu povo em tempo oportuno. Capítulo 1 começa explicando isso para nós, que o próprio Deus entregou o povo de Judá na mão de Nabucodonosor, e Nabucodonosor não se levanta como um rei por conta própria, ou porque ele tem esse poder. Nós vimos, sobretudo na última mensagem do Alex. No capítulo 4, na conversão de Nabucodonosor, nós vemos ele explicando, era um relato do próprio Nabucodonosor, de como Deus o atraiu para si. Uma vez que ele pensou de si próprio ter conquistado tudo o que conquistou, pelo seu poder, pela sua força, pelas suas capacidades, para a sua própria glória, Deus o fez literalmente comer capim, mostrando que só existe um soberano, só existe um governador, só existe um rei dos reis e senhor dos senhores. E aí você deve estar se perguntando: Wesley, mas eu nem sou Nabucodonosor, eu nem sou governador de nação nenhuma, mas você não tem a sensação de que está no governo da própria vida? Você não toma decisões como que se você estivesse no controle da própria história? Então, não há muita diferença entre Nabucodonosor e cada um de nós quando nós pensamos que nós estamos no controle das nossas próprias histórias, vivendo para nós mesmos, fazendo tudo de acordo com a nossa própria vontade, a fim de que nós sejamos glorificados no final. E Deus em todo momento precisa nos lembrar: a história é minha e não é sua. A sua história, o império de Nabucodonosor, a sua família, o seu emprego, a sua casa, tudo isso são objetos, são apetrechos que vão compondo, são peças que vão compondo a história de Deus. Pense, por exemplo, nos grandes homens da Bíblia. Aqueles homens tiveram pais, tiveram mães, tiveram amigos, cresceram em vizinhanças, foram profissionais em alguma medida. E aí você pensa, né? Caramba, Deus chamou José, né? E José foi o governador do Egito. Estava tudo programado, Até o próprio José dá testemunho que Deus fez tudo o que aconteceu na história dele para o bem, para a preservação do povo hebreu, que viria a ser o povo hebreu na descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Estava tudo previsto, tudo mais. Mas ele nasceu numa casa normal, irmão. Normal mesmo, né? Porque você conhecendo a história de Jacó, sabe que aquela casa era uma bagunça. Confusão só. Igual a minha, igual a sua. Nasceu entre os irmãos dele, um dia teve um sonho. Irmão, José não, diferente da aplicação de muito pregador, né? José não programou sonho. Fazer planos, sonhar com objetivos é programar o negócio, né? Confiando no Senhor, obviamente, mas quando as pessoas falam de sonho, sonhe, irmão. Sonho é o quê? É almejar alguma coisa. É ter alguma coisa como objetivo. José não tinha nada disso. Essa aplicação nem cabe, porque o bicho só dormiu. Fechou o olho para descansar, pensando que ia acordar no outro dia, normal, e ele teve um sonho. Mas a gente está falando de um homem normal, comum, que tinha uma família comum, que ia para o campo com os irmãos, que trabalhava para o seu pai, que nunca imaginou que era uma peça fundamental no plano de Deus
De modo que sua história está registrada no sagrado texto, né? Mas ainda que sua história não esteja na Bíblia, ela também só compõe a grande história, que é a história do Senhor. E isso nos coloca no nosso devido lugar. Qual o lugar do ser humano na história de Deus? Coadjuvante. Coadjuvante. Então Nabucodonosor é poderoso, é grande, é um grande imperador, mas ele é só mais um imperador que está servindo aos propósitos divinos. Corrigiu o povo de Judá, mas ainda assim teve que lidar com a mão soberana do Senhor, porque Deus também tinha um plano em sua vida de salvação. É assim que Daniel está contando a história de Deus para nós. Que os reis, que os impérios, que os homens estão sob o domínio de Deus, que um homem se levanta, o outro é abatido, que um homem aparece e daqui a pouco desaparece, e a história continua avançando. E o que é o capítulo 5? O capítulo 5 é um momento de transição monárquica. Na verdade, a transição já havia acontecido há mais ou menos uns 23 anos antes desses fatos aqui. Né? A essa altura, Nabucodonosor já tinha morrido. O filho de Nabucodonosor, chamado Nabonido, havia assumido o império da Babilônia. E em algum momento da sua vida, Nabonido levanta o seu filho, príncipe Belsazar, para ser um corregente do reino da Babilônia, do império da Babilônia. Então aqui já passaram uns 23 anos, mas a gente está vendo a história avançando e a Bíblia nos contando que apesar da história avançar, Deus não fica para trás, Ele está acompanhando a história, que é a história dele. A história dele. Então já passou um rei. Nabucodonosor já se foi. E tem outro rei diante de nós. Mas o mesmo Deus, conduzindo todas as coisas segundo sua vontade, segundo seu propósito, segundo seu desígnio, para louvor de sua glória. 2024 já foi. 2025 iniciou. Na quarta-feira, o dia 1º foi quarta, né? Quarta-feira, iniciou um outro ano. Mas é o mesmo Deus, conduzindo a mesma história. Não para que esse ano seja o melhor ano da sua vida, mas para que os planos dele sejam estabelecidos, como foram no reino de Nabucodonosor e como também vão ser no reino de Belsazar. Amém? Então a história é a história de Deus e é isso que Daniel afirma para nós. É isso que Daniel mostra para nós. E aqui a gente está diante de um texto que ficou até famoso, né? Na época que eu era do Corinho de Fogo, já fui do Corinho de Fogo, né? Tinha um corinho que falava da mão misteriosa, né? Que aparecia na parede e tal, aquela coisa toda. É o texto que está diante de nós. É o momento em que Belsazar, que é um príncipe na verdade, mas está dominando a Babilônia pela concessão de seu próprio pai, ele está dando uma grande festa, um grande banquete para homens importantes do seu reino, a fim de encorajar esses homens para a guerra, já que o Império Medo-Persa já estava se aproximando, muito provavelmente já tinha sitiado a Babilônia nesse momento histórico aqui. Então ele dá um grande banquete a fim de encorajar os seus oficiais, os seus homens importantes. E quando ele dá aquele grande banquete, ele comete um grande sacrilégio, que nós vamos ver no texto. Deus trata com aquele homem e mais uma vez fica claro que o Senhor está no domínio de tudo. Do versículo 1 ao versículo 4, mais precisamente, é o momento em que a Bíblia fala desse banquete. Vamos ler para a gente entender melhor. O texto diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, aqui a Bíblia chama ele de pai, mas ela está falando do antecessor dele, já que o pai dele não era propriamente Nabucodonosor, era seu avô, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres concubinas do rei, aí está falando do pai dele, os usassem para beber vinho. Então trouxe os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Até aqui é uma afronta. Até aqui é uma afronta. Aqui já é uma afronta.
Porque era muito comum que naquela época, quando um rei conquistava um reino inimigo, ele retirasse de lá os despojos, ele se apropriasse do ouro, da prata, das coisas preciosas que tinham ali, e consequentemente os objetos preciosos eram usados em alguma ocasião. A gente está falando aqui de uma afronta, mas é uma afronta. Contudo, o pior vem agora. O versículo 4 diz que eles beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então vamos desenhar o cenário aqui, mó festão. Só de homem tinha 1000, fora as meninas. Festão daquele, né? E o rei chamou os homens importantes, começou a tomar vinho na presença dele, quando já estava meio mais para lá do que para cá, falou assim: pega aquelas taças bonitas lá, que veio de Jerusalém. E agora parece que vejo o rei com uma taça, que saiu do templo de Jerusalém, enchendo de vinho e propondo um brinde. Mas o brinde que ele está propondo não é ao único e verdadeiro Deus. E aqui está a questão. O objeto em si, inanimado, prata, ouro, de si mesmo não é nada. A questão nunca foi o objeto. A questão é quem está sendo reverenciado nessa festa. E me permita lhe dizer aqui, irmãos, toda festa é um culto, tá? Toda festa é um culto. Esse ano está cheio de casamento, né? Eita glória. Cheio de casamento, né? Eu não quero muito não, só uma mesa perto da cozinha. Toda festa é um culto. Não é sobre a realização de colocar um vestido branco. Não é sobre a realização de fazer uma festa para 300 convidados e esfregar na cara do mundo que deu certo, o que todo mundo disse que não daria. Não é sobre comprar um apartamento ou morar de aluguel ou ir para o Leblon. Eu insisto, tá vendo? Se tivesse ganhado na cena, cadeira, nem joguei. É sobre dar glória ao Deus que une pessoas, que liberta pessoas, que salva pessoas e torna essas pessoas uma só carne por meio do santo matrimônio. Isso é culto ao Senhor. Casamento é culto ao Senhor. Ah, Wesley, mas meu filho só tem um ano que a mão de Deus segurou essa criança, que outrora estava no ventre, que deu até uns trabalhinhos, que foi difícil pra caramba chegar onde chegou, mas agora está pulando de cabeça do sofá para a glória de Deus. Toda festa é um culto, porque ou você está celebrando alguém ou alguma coisa, mas independente de quem ou o que você esteja celebrando, por trás disso está a glória de Deus. E aqui nessa festa Deus não é glorificado. Na festa que esse rei perverso propõe aos seus homens importantes, a essa nata da sociedade babilônica, ele levanta a taça que saiu do templo do Todo-Poderoso e diz: glória aos meus deuses. E eu preciso fazer uma pergunta provocativa: quem é que é adorado por meio das suas celebrações? A gente precisa voltar a fazer culto em ação de graça. Antigamente tinha, né? Era um cachorro quente, 1 milhão de Coca-Cola, 1 milhão mesmo, muita Coca-Cola, cachorro quente. Às vezes nem tinha batata palha, era só salsicha e o pão, aquele pãozinho de festa de criança. E de repente alguém puxava uma oração: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu uma porta de emprego quando aqui em casa a gente estava precisando. Muito obrigado, Senhor, porque na semana passada eu estava internado num leito e o Senhor foi lá com mão forte e me tirou. Irmão, conheço gente que dá culto em ação de graça por qualquer coisa. E aí você pode pensar que é exagero, é ou não? É ou não? Parece ser um exagero? Parece. Mas a gente só está de pé, irmão, só atravessou de um ano para o outro. Porque tem um Deus nos céus sustentando e segurando a nossa vida com a sua forte mão. Precisa não, irmão, fazer culto em ação de graça e chamar geral, não. Mas aprenda a celebrar o Senhor nas suas festas.
nas suas comemorações, nos seus festejos, olhe para o alto e diga: Deus me deu esse diploma, Deus me deu essa família, Deus me deu esse emprego, Deus me deu essa graduação, Deus abriu a porta da minha empresa, é Deus que me mantém vivo, é Ele merece ser reverenciado e adorado nas nossas celebrações. Eu sou pastor, eu sei disso, irmão. Vira e mexe, tu é convidado para uma festa só para fazer a oração. Aí chega lá, cadê o pastor? Às vezes eu me escondo, né? Quando é festa de criança, eu boto logo o pai para orar. Ora pela tua família, cara, abençoa a sua casa. Aprenda a ser sacerdote do seu lar. Mas é um costume que alguns têm, mas tem se perdido. Tem se perdido. E aqui a gente vê como... E aqui é legal, irmão. Essa parte me toca, né? Porque lembra que eu falei que Daniel está mostrando que Deus é o Senhor da história? Lembra disso? E como que Deus vai movimentando a história? Através de festas. Sabe? Parece que não tem nada demais, ou é uma coisa extremamente irrelevante para a história, mas a história é composta desses momentos aqui. Sabe? De celebrações, de festejos, de tristezas, de choros, de alegrias, de conquistas, de derrotas. A gente fica pensando que Deus vai conduzir a história através de feitos extraordinários, mas as coisas vão acontecendo principalmente, sobretudo, através de questões ordinárias. Foi uma festa que provocou a ira de Deus. Foi uma festa que provocou a ira de Deus. O bicho está lá, festejando, e ele olha para o céu com a taça do templo do Senhor e diz: louvado sejam os meus deuses. Novamente, a quem você tem louvado nas suas celebrações? Quem tem sido engrandecido, glorificado nas suas conquistas? Se não for o Deus que te mantém vivo, com fôlego de vida, você precisa rever o objeto da adoração nas festas que você promove. Nós precisamos ter em mente isso aqui. Ter em mente que Deus precisa ser adorado e glorificado nos nossos festejos. Versículo 5, olha o que acontece no mesmo instante. Vou parar aqui rapidão. Tá geral lá, né? Todo mundo, meu Deus, esse vinho tá maneiro pra caramba, muito bom, tal, aquela coisa toda. Um brinde aos nossos deuses. Naquela hora ali, o som tocando, irmão, o som estava rolando. Provavelmente que estava tocando lá naquela festa. Né? A maioria de vocês riu, mas quase ninguém sabe do que eu estou falando. Só eu e o Ageu. E o pessoal que estava ontem na reunião do líder, né? Mano, aquela música ruim, irmão. Sem conteúdo, pessoal tudo bêbado e tal. Foi naquele instante ali. Isso aqui é para você aprender que Deus não tem hora para agir. Deus está trabalhando enquanto as festas estão acontecendo. Deus está agindo enquanto você está indo trabalhar de manhã cedão, 5h30, pegando o trem. A mão de Deus está em movimento, conduzindo a história, e ela não espera momentos específicos para agir. Deus está agindo em todo momento, e Ele se move quando quer para louvor de sua glória. E foi naquele momento de festejo, de celebração. Irmão, já teve numa festa que a polícia chegou? Nunca? Eu já tive em algumas. Não que eu andasse em festa, né? Não, já andei. Irmão, tá todo mundo lá, aquela coisa toda e tal. Do nada entra 2 pessoas fardadas, fala, desliga o som. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro, para todo mundo ver, lá diante da luz. E o rei via os dedos que estavam escrevendo, 6. Então o semblante do rei empalideceu. Vou falar de novo desse exemplo aqui. Irmão, quando entra uma polícia numa festa que está rolando, todo mundo fica assim, ó. O pessoal já larga o copo, esfrega o rosto. Sabe, o impacto da autoridade chegando no lugar faz com que todas as pessoas fiquem naquele momento de intervenção da autoridade maior, estagnados para ver o que vem depois. Então o rei ficou pálido, seus pensamentos o deixaram perturbado, e suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. Essa foi a reação do rei. Esse foi o momento em que o rei viu Deus intervindo
na sua festinha. E eu preciso que você tenha isso em mente, irmão. Deus não pede licença à festa de ninguém. Deus não vai esperar as suas celebrações. Meu Deus, Deus nem esperou a festa acabar. Não me esperou, irmão. Meu Deus, eu estava doido para me formar primeiro. Estava doido para resolver os negócios na minha vida. Deus simplesmente aparece. E desde o capítulo 1 de Daniel, a gente está vendo Deus intervindo na história. Deus dando sonho, Deus dando visão, Deus dando revelação, Deus mostrando que Ele que manda, Deus mostrando que é Ele que faz, Deus mostrando que é Ele que pode. No momento mais comum na vida de alguém, uma festa, uma celebração, Deus aparece ali para deixar as pessoas estagnadas, empalecidas, para mostrar às pessoas que ao invés das pessoas estarem desligadas celebrando, Ele está agindo e elas deveriam estar atentas a isso. É assim que Deus age. É dessa forma que Deus age. A gente fica muito distraído nos nossos festejos, nas nossas celebrações, nas nossas ações. Meu Deus, tem que ir no mercado. Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E vai se perdendo quando, de repente, você se depara com a intervenção divina. E, me permita lhe dizer uma coisa. Geralmente não tem profeta que coloca a mão no seu ombro dizendo assim, Deus mandou te dizer. Tem nada disso. De maneira súbita, as ações do Senhor são percebidas na história, nos momentos, nas nossas vidas, e são extremamente perceptíveis. Você sabe que é Deus que está agindo. Aqui não ficou dúvida. Tem alguma coisa acontecendo a ponto do rei falar, meu Deus, que isso? De maneira sobrenatural, dedos de mão começam a escrever na parede, começam a escreveu uma mensagem e o rei está olhando aquilo ali, entendendo que não é uma coisa de homem, que não é uma coisa humana. A cachaça saiu na hora, irmão. O bicho falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E assim como foi naquele dia, é na sua e na minha vida. Deus vai metendo os dedos, as mãos dele na nossa história sem pedir licença. E nós vamos ficando pasmos. E o que acontece? Versículo 7. A Bíblia diz que o rei manda chamar os magos da Babilônia. Isso te lembra alguma coisa? Quem é que está com a gente aí em Daniel? Capítulo 2 ele fez isso. Na verdade, Nabucodonosor, né? Fez isso. Capítulo 4 ele fez isso. E o padrão de busca por solução se repete na vida do sucessor de Nabucodonosor. A gente consegue perceber isso lá fora, né? E às vezes aqui dentro. As pessoas costumam ir sempre nos mesmos lugares, buscar as mesmas soluções que já falharam no passado para tentar resolver os seus problemas. Essa é a maior prova de que esse menino, acredito que era um jovem, Belsazar, não está prestando atenção na história. Não está prestando atenção na história. Nabucodonosor fez isso, uma vez, outra vez, deu errado, não funcionou, e agora o seu sucessor está novamente buscando auxílio naqueles lugares que não ofertam solução para ninguém. Versículo 8 diz que, a exemplo do que aconteceu no reinado de Nabucodonosor, os magos da Babilônia não conseguiram fazer a leitura do escrito na parede. E a pergunta que fica para nós, irmão, é: até quando? Até quando nós vamos seguir buscando solução nos lugares que já sabemos que não vão resolver a nossa questão? Até quando nós vamos nos afundar buscando solução naquelas coisas que já se mostraram reprovadas quando nós as buscamos? Até quando nós vamos abraçar as alternativas que esse mundo nos disponibiliza, sabendo que essas coisas não resolvem os problemas que nós temos? Em outras palavras, até quando a nossa teimosia vai permanecer?
Isso é uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Deus está nos dando o privilégio de ler na história de outros homens que os padrões de busca por solução nos lugares aonde nós não encontramos solução precisam ser rompidos imediatamente. Deus está lhe dando a oportunidade de verificar a vida dos seus familiares, a vida dos seus irmãos, a vida dos seus amigos, vida na igreja até. É engraçado, quando você senta para conversar com alguém, as histórias são sempre as mesmas. E é sempre nas drogas, é sempre na cachaça, é sempre no vício, é sempre na prostituição, sempre naquelas coisas que não preenchem o coração de ninguém. O mundo atolado nos seus ídolos, nas suas mentiras, no seu auto-engano, e tem um monte de crente pensando em resolver a própria vida do jeito do mundo. Nada contra os cursos, irmão, faz o curso que tu quiser, já falei do curso aqui de novo, né? Não tenho nada contra o curso não, só algumas coisas. Qual é o curso para ficar rico de imediato? Irmão, a gente está estudando lá no PG, vai trabalhar, irmão. Trabalhar, pô. Vai aprimorar o currículo, vai ralar, vai arrumar uma outra renda. Vai trabalhar, cara. Não, mas conheço uma pessoa. E aí você não conhece só uma pessoa, você conhece também os magos que resolveram o problema dela. É quando você chega lá, não tem mago nenhum, não tem solução nenhuma. Até quando, irmão, nós vamos continuar buscando solução naqueles lugares que não nos fornecem nenhum tipo de solução para os nossos problemas? Novamente, ele busca a solução no infértil. Ele busca a solução naquilo que não pode resolver os problemas dele. A mãe dele, a rainha mãe, diz o versículo 10, aparece no cenário, e aqui é a maior prova, né, de que ele não era o filho de Nabucodonosor. Essa rainha mãe é esposa do pai dele, né, Nabonido, que não está presente ali, e ela está ali no palácio, não está com o marido, e vai lá para amparar o filho. A rainha mãe, que tinha ouvido gritos do rei dos homens importantes do reino, entrou. Entrou na sala do banquete e disse que o rei vive eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem um espírito dos santos deuses. É o momento que ele introduz Daniel na história. Irmão, a essa altura, Daniel já está com quase 80, mais ou menos ali. Está com tempo ali, né? Está velhinho já. Daniel já não é mais proeminente na Babilônia, já não tem mais um lugar de destaque. Se tivesse, estaria ali presente naquela festa. Daniel está tipo, né? Mas alguém lembrou. E é a mãe que lembrou. Experiente, conhecedora da história, que viu como Deus agiu por meio de Daniel no passado, tendo um filho imaturo assentado no trono, inconsequente, assentado no trono, a ponto de afrontar o próprio Deus, através de sacrilégio na sua festinha. Ela levanta um dedo e fica: calmo, filho, mamãe sabe, mamãe conhece um vaso de Deus aí, um profeta de Deus, um homem de Deus. Tem um homem aqui no reino, ele não é mais evidente igual era, não é mais destaque igual era não, mas continua crente. Ele atuou, ele operou no reino do seu avô, e seu avô encontrou o Todo-Poderoso por meio da vida desse homem. Manda chamar Daniel. Quando Daniel chega na presença do rei, no versículo 13, olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo, esse versículo 13 aqui é muito, muito bonito. Então Daniel foi levado à presença do rei, o rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele, Daniel? Irmão, esse texto é lindo. Esse texto fala do valor da manutenção do testemunho. Esse texto fala do valor da perseverança na fidelidade a Deus. Esse texto fala do valor de nós continuarmos sendo quem somos, independente do passar do tempo. Você é aquele, porque o outro eu não preciso. Preciso daquele, de oração. Preciso daquele, da Bíblia. Você já teve essa experiência de ter um tempo com um irmão que te abençoou, irmão crente, né? Ligado
de oração, de Bíblia, tu senta para falar com o irmão, só sai Bíblia, só versículo, fala, eita glória, maravilha. Passa uns 2 anos. O irmão começou a andar com a galera do Bitcoin. Não, nada contra o Bitcoin, irmão, invista no Bitcoin. É um exemplo, preciso que você entenda isso. Começou a ver a galera, né? Pá, caraca, maluco, isso aqui, né? Irmão, nada contra. Nada contra, vou falar 10 vezes isso, nada contra. Mas se o progresso da sua vida desconfigura a sua identidade, fica duro e crente. Se o avanço da sua vida pessoal não promove manutenção do testemunho e não permite que você continue sendo aquele Daniel, porque a gente não foi chamado para crescer não, irmão. Está escrito isso em momento nenhum na Bíblia. Não está escrito em momento nenhum na Bíblia que você foi chamado para crescer. Só a imagem de Cristo. Mas isso é uma forma de falar outra coisa. Forma de dizer que a gente tem que ser mais santo, né? A gente não foi chamado, a gente não vence quando cresce. A gente vence quando permanece. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então a palavra de ordem não é se mudar para o Leblon, irmão. A palavra de ordem é continuar em oração. Velando diante do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia por nós e pelos outros. Tanto que lá no capítulo 6 vocês vão ver que vão pegar Daniel numa prática antiga dele, oração. Então você é aquele Daniel? Aquele Daniel? Aquele Daniel? E a pergunta que fica para nós aqui é: com o passar do tempo nós temos mudado? Nós temos deixado de ser quem nós éramos no Senhor? Irmão, se for para mudar, seja mais santo. Se for para mudar, seja mais crente. Se for para mudar, seja mais temente. Se for para mudar, seja mais íntimo do Senhor, mais parecido com Cristo. O que não dá é para retroceder. O que não dá, né? E uma vez chegou uma pessoa e falou assim para mim: Wesley, lá na tua igreja vocês são religiosos? Mas eu não entendi o que a pessoa quis dizer, né? Acabei de um contexto, opressor, né? Aquela coisa toda. Todo homem é religioso, todo, absolutamente todo, né? Mas eu já entendi o que você quis dizer. Né? Lá, questão de roupa é o que a Escritura diz. A Escritura diz que tem que ser modesto. Né? É o que a Bíblia condena, proíbe, a gente condena e proíbe. O que a Bíblia não condena e não proíbe, cada um com o seu. Lá a gente é Bíblia. Mas esse interesse já mostra onde está o coração da pessoa. Onde está o coração da pessoa? Em viver a vida do jeito que quer, só porque deixou de ir para o monte e deixou de usar calça e blusa até o punho. Só porque agora fez uma tatuagem e pode ouvir música que foi escrita por um outro poeta, eu já estou livre para... Não, irmão, vai ouvir Djavan, mas vai orar. Trocou de roupa, mudou a roupa, mas continua com pudor, respeitando as pessoas, respeitando o irmão que pode pecar olhando para você. Se tornou um crente um pouco mais maduro, que evoluiu na compreensão da fé, mas crente maduro tem que ler mais Bíblia do que lia e orar mais do que orava. Você é aquele Daniel ainda? Se ainda é aquele Daniel, se for outro eu não quero. Se for outro eu não quero. Versículo 17 é o momento para a gente começar a encerrar. É o momento em que Daniel dá uma base, faz uma denúncia e libera a sentença através da interpretação da escrita na parede. Para a gente encerrar. A primeira base que Daniel coloca, e se você lembra dos diálogos de Daniel com Nabucodonosor, você vai ver que aqui Daniel é totalmente diferente na abordagem. Na abordagem ele é diferente. Então Daniel respondeu e disse ao rei: o senhor pode ficar com os seus presentes e dar a recompensa para outra pessoa. O rei tinha prometido isso. Quem interpretar a escritura na parede, a esse eu vou dar isso e vou fazer o terceiro do reinado. Outra prova de que Belsazar era só um príncipe, não um rei. O primeiro era o pai dele, o segundo era ele, o terceiro viria a ser Daniel. Daniel olha para ele e diz assim: não quero saber teus presentes não. Pode dar para outra pessoa aí. Eu penso que é assim mesmo que Daniel chegou. Não quero não. Dá para outra pessoa aí. No entanto, vou ler para o rei
o que está escrito na parede e lhe daria interpretação. Daqui, Daniel já podia ir direto ao ponto, mas ele coloca uma base para condenar esse rapaz. Qual é a base que Daniel coloca aqui? Versículo 18 diz: ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas temiam e tremiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. O que ele está colocando aqui? Um fundamento. Vou colocar uma base para você ver que você está reprovado. E qual é o fundamento que ele coloca? A história. História. Isso, principalmente para a gente que é jovem, né? A faixa etária dessa igreja aqui é bem baixa. Isso aqui é para gente, isso aqui é para gente. Para todo mundo, mas é para gente que é jovem principalmente. Principalmente. Alguém disse um dia, uma frase, né, muito comum, quando a gente fala sobre estudar história, que um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Eu vou usar substituição aqui, eu vou tirar o conhece, porque esse cara conhecia. Eu vou usar a palavra considera. Quem não considera a sua história está fadado a repeti-la. E se a gente olhar um pouquinho para trás, irmãos, nós vamos ver onde as pessoas que se ensoberbeceram, que se exaltaram, que empinaram o nariz, que se acharam autossuficientes, foram parar. Seja mito ou não, né? Tem umas paradas assim que a gente fica pensando, né? Mas você já viu aquelas histórias do dono do Titanic que falou que nem Deus afundava o barco? Os Mamonas Assassinos, né? Aquela coisa toda. Os Beatles que falaram que estavam mais famosos que Jesus. Essas histórias, né? Seja verdade ou mentira, faça sentido ou não, é assim que Deus faz, sim. Na história está cheio de exemplos de pessoas que se acharam maiores do que Deus. De pessoas que tiveram que ser abatidas na sua soberba e no seu orgulho, para entenderem que de si próprios não tem nada. Se eu der um microfone para cada um aqui, todo mundo tem uma história para contar de alguém que conheceu, que estava por cima, ficou por baixo, reconheceu o Senhor. Ah, Wesley, não conheço ninguém. Vai ler a Bíblia. Cheio de exemplo de homens que Deus abateu para mostrar que Ele é e os homens não. E aqui nós estamos falando de uma história recente. Isso aqui é o neto de Nabucodonosor, que viu o seu avô ser humilhado pelo verdadeiro Deus, mas reconheceu que ele era o Senhor. E nós conhecemos muitos exemplos e continuamos na nossa rebeldia, na nossa teimosia em desonrar a esse Deus que é dono de tudo, de todas as coisas. Todas as vezes que eu me vejo me desviando, irmão, achando, né? Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Eu conheço alguns homens que eles não são, né, muito bons de teologia, não. São muito bons, não. Mas são uns homens quebrantados, irmão. Arrependido. Lembra do Júnior que veio aqui? Lembra do Júnior? Lembra do Júnior, lembra? No meu aniversário? Aquele pretinho que orou por mim? O Júnior tem uma oração, onde eu vejo ele ora. A mesma oração. Ele joelha para pregar, para qualquer coisa, ele ora assim, ó: Senhor, se pequei contra os céus e contra ti, se pequei contra o próximo, tem misericórdia de mim. É um homem consciente da sua miséria. Consciente da sua miséria. Está cheio de homens, cheio de exemplos, cheio de gente que já passou e a gente viu Deus tratando com a vida deles. Se Deus abateu os soberbos do passado, você acha que é você que vai ficar de pé? Se Deus humilhou o Faraó, destruiu o Egito, humilhando o Faraó, você acha que é a sua casa que vai ficar intacta depois que você fechou o portão, acendeu a churrasqueira e ligou o som alto?
Se Deus colocou Nabucodonosor para comer capim, mostrando quem manda na história, você acha que Deus não é poderoso para atravessar sua história no meio e mostrar para você, baixa a crista, que quem manda aqui sou eu? Então nós precisamos olhar para a história, irmão. Olha para a Escritura, olha para os exemplos, olha para os seus pais, olha para os seus avós, olha para as pessoas mais velhas que já apanharam muito nessa vida, já sofreram muito nessa vida e hoje estão dando testemunho de que apesar de tudo Deus é misericordioso e gracioso. Qual é o fundamento? O fundamento que Daniel coloca para ele é: há pouco tempo seu avô entrou pelo mesmo caminho. Há pouco tempo seu avô elevou o coração, mas foi parar num curral comendo capim. Seu avô está poucos anos de você, acabou de morrer. Você conheceu o seu avô. No versículo 22 ao versículo 23 ele estabelece a denúncia. Qual é a denúncia? E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, ou seja, ele é seu antepassado. Você tem um vínculo com ele, você sabe quem ele é, você conhece a história do seu avô. Você que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. É por isso que você não tem desculpa, irmão. Olha para mim, eu vou encerrar. É por isso que nós não temos desculpa, porque a gente sabe. A gente sabe que Deus não divide a sua glória com ninguém. A gente sabe que a soberba precede a queda. A gente sabe que Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. A gente sabe. Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, sendo reconhecido pelos homens, quando não glorificado, adorado, reverenciado pelos homens, Ele humilha os homens. Ele abate os homens. Põe para a gente rapidinho, Romanos 1,18. Vamos ler ali até o 20, até o 21. Irmão, saiba disso, a história coloca todo mundo no mesmo lugar. Indesculpável. Indesculpável, indesculpável, desculpável. Você sabe, você conhece, já pregaram para você, você já leu na Bíblia, você já viu a história de alguém, você sabe. Você sabe, Belsazar, você sabe que Deus não se deixa escarnecer. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, injustiça dos seres humanos, porque por meio de sua injustiça suprimem a verdade de Deus. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus se manifestou o tempo todo naquela Babilônia, irmão. O tempo todo Deus se manifestou naquela Babilônia. Na vida de Nabucodonosor, Deus criou uma marca tão grande que qualquer um poderia ver. Deus se revela aos homens. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Você conhece e não glorifica. Você vem na igreja e não glorifica. Você adora, levanta a mão na hora do louvor. E quando é na hora de fazer festinha, minha glória, minha conquista, meu canudo, minha formação, meu negócio, minha empresa, nós precisamos nos arrepender das nossas festas. Precisamos urgentemente nos voltarmos aos pés daquele que dá dinheiro, que dá ouro, que dá prata, que dá glória. Daniel falou, ele deu ao seu avô glória, honra, um nome e um reino. E ele não tem problema de dar bênçãos a ninguém. O ano está só começando, vai para cima. Nosso encorajamento é, vai trabalhar, vai estudar, vai abrir negócio, vai para cima. Mas você não pode cair no laço que Nabucodonosor caiu. Porque tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A denúncia passa por aqui. Versículo 23, pelo contrário, ao invés de reconhecer Deus, pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei,
e as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata e ouro, bronze, fego, madeira e pedra, que não veem, não ouvem e não bebem nada. Muito provavelmente Daniel tem em mente o Salmo 115. Eu quero já começar a encerrar, mas eu preciso dizer isso aqui. Os ídolos modernos são diferentes, mas seguem sendo ídolos. Dinheiro, qualidade de vida, conforto, aceitação, realização pessoal, status. São os ídolos modernos, que têm boca e não falam, ouvido e não ouvem. Aquilo que você se apegou de forma que virou o centro da sua vida, aquilo que você dá mais importância, seu tempo, seu descanso, suas viagens, suas saídas, seu dinheirinho, suas roupinhas, seu carrinho, essas coisas têm boca e não falam. Objetos inanimados não podem te salvar. Põe para a gente Salmo 115, a partir do verso 4, nós vamos até o 8. E tem uma sentença terrível para quem adora deuses falsos. Irmão, de novo, vai trabalhar, irmão. Vai ganhar dinheiro. Vai casar, vai ter filho, faz uns 25 crianças aí. Vai construir sua casinha, vai comprar seu terreno, vai investir em Bitcoin, vai investir na bolsa, fundo imobiliário. Vai, irmão, vai viver, irmão, vai viver. Mas o dia que você colocar o coração nessas coisas, essa é a sentença que está sobre nós. Os ídolos das nações são prata, ouro, obra de suas mãos. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Tem mãos, não apalpam, tem pés, não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Segura. Isso aqui é um ídolo. Isso aqui é um objeto que não tem vida em si mesmo. Não tem vida, um ídolo não tem vida. Um ídolo não comunica vida. Um ídolo não vivifica. Um ídolo não salva. Um ídolo não transforma. Um ídolo não muda. Um ídolo não redime. Um ídolo não tira ninguém do inferno. E o que acontece com o idólatra? Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Se você confia num ídolo, como ídolo você será. Se o seu ídolo está morto, se prepare para morrer. Se as coisas que estão no centro da sua vida não comunicam vida e estão mortas, se prepare que a morte vai chegar. E você vai morrer como o dinheiro é morto. Você vai morrer como a aceitação é morta. Ai, Wesley, eu queria ser tão aceito pelas pessoas. Olha para a cruz e seja livre da crise de aceitação. Você foi aceito na família de Deus, na casa do Pai. Aleluia. Vamos encerrar para a gente ceiar. Final do texto, lá do 23, ele diz: mas o Senhor não deu glória, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. Está lá, ó, Daniel 23. Ao invés de adorar ao Deus que tem a vida dele em suas mãos e todos os seus caminhos, Belsazar resolveu entregar a sua vida aos ídolos da Babilônia. Irmãos, você só acorda porque Deus quer. Como não confiar nesse Senhor? Pode se colocar de pé. Nós vamos cear. Por que viver em função dos outros deuses, dos ídolos? Por que viver em função de dinheiro, de ouro, de prata, de recursos humanos, de bens materiais, das coisas dessa vida, de outras pessoas até? Se é o Senhor que nos sustenta com a sua forte mão. É por isso que Deus tem tanto ciúme da sua glória.
Não é justo que Deus nos dê a vida. Não é justo que Deus sustente a nossa vida. Não é justo que o Senhor nos tenha feito para louvor de sua glória e nós vivamos para a glória de outrem, para a nossa própria glória. Deus não é um ciumento desvairado, inconsequente. O zelo que Deus tem pela sua glória está firmada nessa verdade: a sua vida pertence ao Senhor, sua casa pertence ao Senhor. Você está empregado porque Deus abriu essa porta. Você está com saúde porque Deus tem te sustentado. Belsazar, Deus deu o trono para o seu avô e deu para você também. Você deveria reconhecer isso. Então nós vamos para o ano de 2025 entendendo que a nossa vida está na mão do único e verdadeiro Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.